Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, profundamente sua. 1. Eu amava Nova York de maneira ensandecida. Era o tipo de paixão que reservava apenas mais uma coisa na minha vida. A cidade era um microcosmo que aliava as oportunidades do novo mundo às tradições do velho continente. Conservadores andavam lado a lado com boêmios. Novidades bizarras ocupavam o mesmo espaço que raridades de valor inestimável. A energia pulsante da cidade alavancava grandes negócios internacionais, atraindo gente de todo o mundo. E a encarnação de toda essa vibração, ambição irrefriável e sede de poder em escala global havia acabado de me proporcionar 2 orgasmos incríveis, de contorcer os dedos do pé. Enquanto eu caminhava até o closet gigantesco, olhei para a cama desarrumada de Gideon Cross e estremeci com a recordação do prazer que havia sentido ali. Meus cabelos ainda estavam molhados do banho, e eu tinha apenas uma toalha enrolada no corpo. Faltava 1h30 para o início do expediente, de modo que eu não tinha tempo a perder. Eu precisava reservar um tempinho na rotina da manhã para o sexo, caso contrário estaria sempre atrasada. Gideon sempre acordava pronto para conquistar o mundo e gostava de exercitar seu lado dominador comigo antes de qualquer outra coisa. Eu tinha mesmo muita sorte. O mês de julho estava chegando, e a temperatura em Nova York só subia. Escolhi uma calça de linho bege e uma blusinha cinza sem mangas que combinava com meus olhos. Como não tinha o menor talento para me pentear, prendi meus longos cabelos loiros em um rabo de cavalo simples e me maquiei. Quando senti que estava apresentável, saí do quarto. Assim que pisei no corredor, ouvi a voz de Gideon. Senti um pequeno arrepio percorrer meu corpo quando percebi que ele estava irritado. Seu tom de voz era seco e grave. Ele não perdia a cabeça com facilidade, a não ser que eu o provocasse. Era capaz de fazê-lo gritar, xingar e querer arrancar os lindos cabelos negros que cobriam sua cabeça. Na maior parte do tempo, porém, Gideon era um exemplo de força bruta contida. Ele não precisava gritar quando queria intimidar alguém, bastava um olhar ou uma palavra mais incisiva. Fui até o escritório. Ele estava de pé, de costas para a porta, usando um fone de ouvido. Com os braços cruzados, olhava pela janela de sua cobertura na Quinta Avenida, transmitindo a imagem de uma pessoa profundamente solitária, alheia ao mundo a seu redor, embora capaz de governá-lo, em todos os sentidos. Apoiada ao batente da porta, saboreei a visão. Com certeza minha vista de Nova York era muito mais inspiradora que a dele. Da minha perspectiva, além dos arranha-céus, via-se um homem igualmente imponente. Gideon tinha tomado banho antes que eu saísse da cama. Ele vestia 2 das 3 peças de um caríssimo terno feito sob medida, o tipo de roupa que me excitava num homem sobre seu corpo altamente viciante. Vendo de costas, eu podia admirar sua bunda perfeita e suas costas largas delineadas pelo colete. Na parede, havia uma enorme colagem de imagens de nós dois, além de uma foto muito íntima tirada enquanto eu dormia. A maioria delas havia sido feita pelos paparazzi que nos seguiam a cada passo. Ele era Gideon Cross, das indústrias Cross, que aos 28 anos já era uma das 20 pessoas mais ricas do mundo. Eu desconfiava que ele era dono de boa parte de Manhattan. E tinha certeza absoluta de que era o homem mais lindo do planeta. Havia fotos minhas espalhadas por todos os escritórios de Gideon, como se olhar para mim fosse tão divertido quanto olhar para ele. Ele se virou, girando elegantemente sobre os pés para me encarar com seus olhos azuis. Gideon sabia que eu estava lá, olhando para ele. Havia uma energia no ar quando chegávamos perto um do outro, uma espécie de tensão nervosa que lembrava o silêncio que precede um trovão. Ele provavelmente tinha adiado de propósito o momento em que ficaria de frente para mim, de modo que eu pudesse admirá-lo mais um pouco. Um moreno perigoso. E todo meu. Nossa, eu jamais me acostumaria com o impacto daquele rosto. O contorno de suas feições, as sobrancelhas arqueadas, os olhos azuis com cílios grossos e aquela boca, perfeitamente talhada para ser igualmente sensual e perversa. Eu adorava quando aquela boca sorria me convidando para o sexo, e estremecia quando a via se contrair em uma expressão fria e tensa. Quando aqueles lábios tocavam meu corpo, eu ardia. Que maluquice é essa? Abri um sorriso ao me lembrar do quanto me irritava ouvir minhas amigas descrevendo poeticamente a beleza de seus namorados.
Mas lá estava eu, sempre de queixo caído diante do visual irresistível daquele homem complicado, perturbador, traumatizado e sexy por quem eu me apaixonava um pouco mais a cada dia. Ainda que olhássemos um para o outro, sua expressão não se amenizou, e ele não parou nem por um instante de falar com o pobre coitado do outro lado da linha, mas a irritação implacável em seu olhar foi substituída por uma intensidade dramática. Eu já deveria ter me acostumado à mudança que ocorria quando ele me olhava, mas ainda me abalava a ponto de estremecer. Aquele olhar demonstrava a força e a intensidade com que ele queria me comer, o que fazia sempre que possível, e me oferecia um vislumbre de sua determinação irreprimível. A liderança e o pulso firme eram a marca de Gideon em tudo o que fazia na vida. Vejo você no sábado, às 8, ele disse antes de arrancar o fone de ouvido e arremessá-lo sobre a mesa. Vem cá, Eva. Mais uma vez estremeci ao ouvi-lo dizer meu nome no mesmo tom autoritário com que dizia goza, Eva, quando eu estava debaixo dele, sentindo-o dentro de mim, desesperada para chegar ao orgasmo. Não temos tempo para isso, garotão. Voltei para o corredor porque não confiava em mim mesma quando estava perto dele. O leve toque de rouquidão em seu tom de voz suave e contido era capaz de me fazer gozar. Quando ele me tocava, eu me desmanchava inteira. Fui até a cozinha fazer o café. Ele resmungou alguma coisa bem baixinho e me alcançou facilmente com suas passadas largas. Quando percebi, estava espremida contra a parede por 1,90 m de pura gostosura masculina. Você sabe o que acontece quando tenta fugir, meu anjo. Gideon mordeu meu lábio inferior e aplacou a dor acariciando com a língua. Eu pego você. Senti meu corpo relaxar e se render alegremente ao prazer da proximidade daquele aperto. Eu desejava o tempo todo, e com tanto ardor que até doía. Era luxurioso, mas havia algo mais. Alguma coisa delicada e profunda fazia com que o desejo que Gideon sentia por mim não funcionasse como um gatilho para sentimentos desagradáveis que poderiam vir à tona com outros homens. Se outra pessoa tentasse me subjugar com o peso do corpo daquele jeito, eu teria um ataque. Mas isso nunca foi problema com Gideon. Ele sabia do que eu precisava e o quanto era capaz de suportar. Ele abriu um sorriso que fez meu coração parar de bater por um momento. Diante daquele rosto maravilhoso, emoldurado por cabelos negros e sedosos, senti minhas pernas fraquejarem. Ele era elegante e contido. O único toque de ousadia em sua aparência eram os cabelos. Gideon esfregou seu nariz contra o meu. Você não pode sorrir para mim daquele jeito e me dar as costas. No que estava pensando enquanto eu falava ao telefone? Abri um sorrisinho malicioso. Em como você é lindo. Penso nisso o tempo todo. Ainda não me acostumei. Ele agarrou a parte de trás de uma das minhas coxas e me puxou para mais perto, provocando-me com o balanço irresistível de seus quadris contra os meus. Gideon era absurdamente bom de cama. E sabia muito bem disso. Não vou deixar você se acostumar. Mesmo? O tesão já percorria minhas veias e meu corpo ansiava pelo toque de Gideon. Não acredito que você queria outra mulher obcecada no seu pé o tempo todo. O que eu quero, ele sussurrou, agarrando meu queixo e acariciando meu lábio inferior com o polegar. É que você se mantenha ocupada demais pensando em mim para poder pensar em qualquer outra pessoa. Soltei um suspiro lento e trêmulo. Estava absolutamente entregue ao olhar quente em seu rosto, ao tom provocador de sua voz, ao calor de seu corpo e ao gosto divino de sua pele. Ele era minha droga, um vício que eu não tinha a menor vontade de largar. Gideon, murmurei, deliciada. Soltando um gemido suave, Gideon cobriu minha boca com a dele, e meus pensamentos se esvaíram em um beijo intenso e luxurioso. Um beijo que conseguiu desviar minha atenção da insegurança que Gideon havia acabado de despertar. Enfiei os dedos em seus cabelos para que ficasse imóvel e retribuí o beijo, acariciando e atacando sua língua com a minha. Não fazia muito tempo que éramos um casal. Menos de um mês. Para piorar, nenhum dos dois tinha experiência em um relacionamento como aquele. Uma relação em que nenhuma das partes precisava se preocupar em fingir que não era profundamente traumatizada. Seus braços se juntaram em torno de mim e me apertaram possessivamente. Adoraria passar o fim de semana com você em uma ilha no sul da Flórida, sem roupa. Parece ótimo. Mais do que ótimo. Por mais que eu gostasse de ver Gideon de terno, preferia 1000 vezes vê-lo sem nada. Não comentei que não estaria disponível aquele fim de semana. Mas tenho negócios a tratar este fim de semana, ele resmungou sem desgrudar os lábios dos meus. Negócios que você deixou de lado para ficar comigo? Gideon saía do trabalho mais cedo durante a semana para ficarmos mais tempo juntos, e eu sabia que isso não era nada fácil para ele. Minha mãe estava em seu 3º casamento, e todos os maridos dela eram homens ricos e poderosos, bem parecidos entre si.
Eu tinha consciência de que o preço da ambição eram horas e horas de dedicação. Pago um salário muito generoso a algumas pessoas para poder ficar com você. Uma boa resposta, mas ao notar uma pontinha de irritação se insinuar em seus olhos, resolvi mudar de assunto. Obrigada. Agora vamos tomar café antes que a gente se atrase. Gideon percorreu meu lábio inferior com a língua e então me soltou. Quero decolar amanhã às 8 da noite. Não precisa levar muita coisa. O Arizona é quente e seco. Quê? Fiquei perplexa. Ele virou as costas e desapareceu dentro do escritório. Você tem negócios a tratar no Arizona? Infelizmente. Opa! Em vez de perder a chance de tomar café, preferi adiar a discussão e ir até a cozinha. O apartamento de Gideon era enorme, um exemplo da arquitetura do pré-guerra com janelas arqueadas. O som dos meus saltos batendo no piso reluzente de madeira nobre era abafado pelos tapetes Aubusson. Decorado com peças de madeira escura e tecidos naturais, o tom sóbrio daquele espaço luxuoso só era quebrado pelo brilho colorido de peças ornamentadas com pedras preciosas. Por mais que se tratasse de um ambiente luxuosíssimo, ainda assim era um lugar aconchegante e acolhedor, o local perfeito para relaxar e ser mimada. Quando cheguei à cozinha, fui logo pondo um copo descartável na cafeteira. Gideon apareceu com o paletó estendido no braço e o celular na mão. Fiz um café para ele e fui até a geladeira pegar o leite. Acho que dei sorte no fim das contas. Eu o encarei e o lembrei de que tinha questões a resolver com meu colega de quarto. Preciso conversar com Kari neste fim de semana. Gideon pôs o telefone no bolso de dentro do paletó e o pendurou em um dos banquinhos do balcão. Você vai comigo, Eva. Soltando um suspiro, despejei o leite no café. Para fazer o quê? Ficar lá deitada sem roupa, esperando você voltar do trabalho para me comer? Ele me encarou e começou a beber o café fumegante com uma tranquilidade calculada. Vamos brigar por causa disso? Você vai dar uma de cabeça dura? Já conversamos sobre isso. Não posso deixar Kari sozinho depois do que aconteceu ontem à noite. A multidão engalfinhada que encontrei na minha sala na noite anterior dava um novo significado à palavra suruba. Pus o leite de volta na geladeira e experimentei a sensação de ser inexoravelmente submetida à força de vontade de Gideon. Era assim desde o começo. Quando queria, ele era capaz de me fazer sentir fisicamente suas exigências. E era difícil demais ignorar aquela parte de mim que só queria fazer o que ele mandasse. Você vai cuidar dos seus negócios e eu vou cuidar do meu amigo. Depois vamos cuidar de nós dois. Só vou voltar no domingo à noite, Eva. Ah! Senti um frio na barriga ao ouvir que ficaríamos tanto tempo longe um do outro. A maior parte dos casais não passa todo o tempo livre juntos, mas éramos uma exceção. Tínhamos traumas, neuroses e uma necessidade da companhia do outro que exigiam contato constante para nos manter em um estado mental saudável. Eu detestava ficar longe de Gideon. Quase nunca passava mais de 2 horas sem pensar nele. Você também não gostou nadinha da ideia, ele disse baixinho, mostrando que sabia exatamente o que eu estava pensando. Quando o domingo chegar vamos estar desesperados. Soprei meu café com leite e arrisquei um gole. A perspectiva de passar um fim de semana inteiro sem ele me perturbava. Para piorar, gostava menos ainda da ideia de que ele passasse todo esse tempo sem mim. Gideon tinha um mundo de escolhas e possibilidades à sua disposição, mulheres bem menos perturbadas e complicadas. Apesar de tudo, consegui argumentar mais um pouco. Isso não é exatamente saudável, Gideon. Quem disse? Ninguém sabe o que é passar pelo que nós passamos. Eu era obrigada a concordar. Precisamos trabalhar, eu disse, sabendo que essa indecisão nos deixaria nervosos o dia inteiro. Mais tarde poderíamos resolver a questão, mas naquele momento estávamos diante de um impasse. Apoiado contra o balcão, ele cruzou os pés em uma postura teimosa. Então precisamos que você aceite ir comigo. Gideon. Comecei a bater o pé. Não posso abrir mão da minha vida por sua causa. Se eu for obediente e compreensiva o tempo todo, você vai ficar de saco cheio rapidinho. Até eu vou ficar de saco cheio. Não custa nada a gente passar 2 dias resolvendo outras questões, mesmo que seja contra a nossa vontade. Ele me olhou bem nos olhos. Você não consegue ser obediente e compreensiva nem metade do tempo. Olha só quem fala. Gideon se endireitou, exibindo sua sexualidade pulsante e me arrebatando com toda a sua intensidade. Ele era volátil e caprichoso, assim como eu. Você tem aparecido bastante ultimamente, Eva. Não é segredo para ninguém que está em Nova York. Leve Kari junto se for preciso. Vocês podem quebrar o pau enquanto resolvo o que tenho que resolver antes de te comer. Ah! Apesar de valorizar sua tentativa de melhorar o clima,
percebi que sua intenção era me manter a salvo de alguém. Nathan, meu irmão de criação. O pesadelo do meu passado que Gideon parecia temer que reaparecesse no presente. Eu relutava em aceitar a ideia de que ele não estava totalmente errado. O escudo do anonimato que me protegera durante anos fora esfacelado quando o nosso relacionamento veio a público. Deus, não era o momento para conversar sobre aquilo, e eu sabia que Gideon seria irredutível nesse ponto. Ele era um homem que sabia impor limites, enfrentava seus concorrentes de maneira impiedosa e jamais deixaria que alguém me prejudicasse. Eu era seu porto seguro, seu bem mais valioso e imprescindível. Gideon olhou no relógio. Está na hora, meu anjo. Ele apanhou o paletó, fez sinal para que eu atravessasse sua luxuosa sala, onde estava a sacola com meu tênis de caminhada e outros artigos de primeira necessidade. Poucos instantes depois, tendo descido até o térreo em um elevador particular, estávamos no banco de trás do Bentley preto. Oi, Angus. Cumprimentei o motorista que bateu com os dedos na aba de seu cap de chofer à moda antiga. Bom dia, senhorita Trammell, ele respondeu com um sorriso. Era um homem de certa idade com uma boa quantidade de fios brancos na cabeleira ruiva. Eu gostava dele por inúmeros motivos, e um dos principais era que Angus trabalhava para Gideon desde a época do colégio e gostava dele de verdade. Com uma rápida olhada no Rolex, presente da minha mãe e do meu padrasto, confirmei que chegaríamos a tempo, se não ficássemos presos no trânsito. Justamente quando pensei nisso, Angus adentrou o mar de táxis e carros que inundavam a cidade. Depois do silêncio carregado de tensão no apartamento de Gideon, o ruído de Manhattan funcionou como uma dose de cafeína para me despertar. O alarido das buzinas e o som do choque dos pneus contra as bocas de lobo serviram para me revigorar. Pedestres apressados percorriam ambos os lados da rua, enquanto os prédios se elevavam ambiciosamente na direção do céu, mantendo-nos na sombra apesar do sol cada vez mais alto. Eu amava Nova York. Todos os dias precisava fazer força para me acostumar à cidade, para acreditar que estava ali. Ajeitei-me no assento de couro e procurei a mão de Gideon, apertando-a bem forte. Você acharia melhor se eu e Cary saíssemos da cidade no fim de semana? E se fossemos para Las Vegas? Gideon estreitou os olhos. Você acha que tenho alguma coisa contra Cary? É por isso que não quer ir com ele para o Arizona? Que? Não. Acho que não. Eu me remexi mais um pouco no assento antes de encará-lo. É que às vezes demora um bocado para Cary começar a se abrir. Você acha que não? Ele repetiu, ignorando todo o resto da resposta. Talvez ele pense que não pode mais contar comigo, porque passo o tempo todo com você, esclareci, segurando o copo de café com as duas mãos enquanto passávamos por um trecho esburacado. Você vai ter que aprender a superar esse ciúme de Cary. Quando digo que ele é um irmão para mim, Gideon, estou falando sério. Você não precisa gostar dele, mas tem que aceitar que faz parte da minha vida. É isso que você fala para ele sobre mim? Eu não falo nada. Ele sabe. Estou tentando fazer um acordo aqui. Eu não faço acordos. Minhas sobrancelhas se ergueram. Nos negócios tenho certeza que não. Mas num relacionamento, Gideon, é preciso saber quando ceder e... Ele me interrompeu com uma declaração enfática. No meu avião, no meu hotel, e você só pode sair escoltada por uma equipe de seguranças. O modo repentino e um tanto relutante como ele concordou comigo me deixou surpresa e sem ter o que dizer por um instante. Foi tempo suficiente para ele erguer as sobrancelhas e me encarar com seus olhos azuis penetrantes como quem diz, é pegar ou largar. Você não acha meio exagerado? Argumentei. Cary vai estar comigo. Você tem que entender que não confio mais nele para garantir sua segurança depois do que aconteceu ontem à noite. A postura de Gideon enquanto bebia o café deixava bem claro que estava tudo decidido. Ele havia me proposto a alternativa que lhe parecia mais razoável. Eu até poderia me incomodar com esse tipo de imposição, se não entendesse que sua motivação principal era cuidar de mim. Meu passado era habitado por fantasmas terríveis, e meu namoro com Gideon me pôs em uma posição capaz de levar Nathan Barker a se sentir tentado a bater na minha porta. Além disso, a necessidade de controlar tudo a seu redor fazia parte do temperamento de Gideon. Era algo que vinha com o pacote, de que ele não abria mão. Certo, concordei. Qual é o seu hotel? Tenho mais de um. Pode escolher. Ele se virou e olhou pela janela. Scott vai te mandar a lista por e-mail. Quando decidir, é só avisar que ele cuida de tudo. A gente pode ir e voltar no mesmo avião. Encostando os ombros no assento, bebi mais um gole do café e percebi que Gideon estava com o punho fechado. No reflexo do vidro escuro do carro, seu rosto parecia impassível, mas seu mau humor era palpável. Obrigada, murmurei. Não agradeça. Não estou nada feliz com isso, Eva.
O músculo se contraiu em seu maxilar. Kari pisou na bola e fui eu que perdi o fim de semana com você. Não gostei de ouvir que ele estava chateado, então apanhei o copo de café de sua mão e pus os dois no porta-copos. Depois pulei no colo dele e joguei meus braços sobre seus ombros. Fico feliz que você tenha cedido, Gideon. Significa muito para mim. Ele me encarou com um olhar de filhotinho. Eu sabia que você ia acabar me deixando maluco assim que pus os olhos em você. Dei risada, lembrando-me de quando nos conhecemos. Caindo de bunda no saguão do prédio? Antes disso. Lá fora. Lá fora onde? Perguntei, franzindo o rosto. Na calçada. Gideon agarrou meus quadris, apertando-me da maneira possessiva e dominante que me fazia morrer de tesão por ele. Eu estava saindo para uma reunião. Se saísse um minuto mais cedo não teria te visto. Tinha acabado de entrar no carro quando você virou a esquina. Lembrei-me do Bentley estacionado no meio-fio naquele dia. Eu estava impressionada demais com o prédio para notá-lo quando cheguei, mas vi que estava lá quando saí. Você me abalou à primeira vista, ele comentou com a voz um pouco rouca. Eu não conseguia desviar os olhos. Queria ter você naquele momento. Era um desejo excessivo, quase violento. Como eu nunca soube que nosso primeiro encontro envolvia muito mais do que eu imaginava. Pensei que tivéssemos esbarrado um no outro por acidente. Mas Gideon já estava indo embora, o que significava que tinha voltado só para me ver. Você parou bem ao lado do carro, ele continuou, e jogou a cabeça para cima. Estava olhando para o prédio, mas imaginei você de joelhos na minha frente, com os olhos voltados para mim. Seu tom de voz sussurrado fez com que eu começasse a me contorcer em seu colo. Olhando para você como? Perguntei baixinho, hipnotizada pelo calor de seu olhar. Com tesão. Um pouco impressionada, um pouco intimidada. Ele agarrou minha bunda e me puxou para mais perto. Eu não tinha como deixar de ir atrás de você lá dentro. E lá te encontrei, bem do jeito que eu queria, ajoelhada na minha frente. Naquele momento, pensei no monte de coisas que faria quando conseguisse deixar você peladinha. Engoli em seco, lembrando que minha reação não havia sido muito diferente. Quando vi você pela primeira vez, só consegui pensar em sexo. Sexo selvagem, de rasgar os lençóis. Eu percebi. Ele acariciava minhas costas com ambas as mãos. E percebi também o jeito como me olhou. Você viu quem eu era, o que havia lá dentro. Conseguiu enxergar através de mim. E foi isso que me fez cair para trás, literalmente. Olhei bem em seus olhos e percebi a força que ele fazia para se reprimir, para não deixar transparecer as atribulações que havia dentro de si. O que vi ali foi sede de poder e de controle. E no fundo, sabia que cedo ou tarde ele tomaria posse de mim. Foi um alívio descobrir que sentia a mesma coisa. Gideon me puxou pelos ombros até nossas testas se tocarem. Ninguém nunca tinha me visto antes, Eva. Você foi a única. Senti um nó na garganta. Em muitos sentidos, Gideon era um sujeito durão, mas sabia ser meigo comigo. E de uma maneira quase infantil, o que eu adorava porque era uma coisa pura e espontânea. Se a pessoa não conseguia enxergar nada além de seu rosto bonito e sua conta bancária recheada, então não merecia tê-lo. Eu nem me dei conta. Você parecia tão seguro de si. Nem imaginei que tivesse causado algum efeito em você. Seguro? Ele ironizou. Eu estava morrendo de tesão. E continua assim até agora. Nossa, obrigada. Você se tornou indispensável para mim, ele sussurrou. Agora não suporto a ideia de ficar 2 dias sem você. Segurei seu queixo, eu o beijei com carinho, quase num pedido de desculpas. Eu também te amo, murmurei com a boca colada à dele. Não suporto ficar longe de você. Ele retribuiu o beijo com paixão, devorando-me, mas ainda assim me segurando contra ele de uma forma gentil e respeitosa. Como se eu fosse frágil. Quando o beijo acabou, estávamos ambos ofegantes. Eu nem fazia seu tipo, comentei, como uma provocação para aliviar a tensão antes de começarmos a trabalhar. A preferência de Gideon pelas morenas era pública e notória. Senti que o Bentley estava estacionando. Engo saiu do carro para nos dar mais privacidade, deixando o motor e o ar-condicionado ligados. Olhei pela janela e vi o prédio Crossfire pairando acima de nós. Sobre isso, Gideon recostou a cabeça no assento e respirou fundo. Corinne ficou surpresa ao ver você. Não era o que ela esperava. Cerrei os dentes ao ouvir o nome da ex-noiva de Gideon. Mesmo sabendo que sua relação tinha mais a ver com amizade e companheirismo do que com amor, o ciúme ainda causava estragos em mim. Era um dos meus defeitos mais evidentes. Por que sou loira? Porque você não se parece em nada com ela. Perdi o fôlego. Jamais tinha me dado conta de que Corinne era o padrão de mulher para ele.
Eu sabia que Magdalene Pérez, uma das amigas de Gideon que gostariam de ser algo mais, tinha deixado o cabelo crescer só para ficar parecida com Corinne, mas ainda não tinha notado a complexidade daquilo tudo. Meu Deus! Se era verdade, Corinne possuía um poder enorme sobre Gideon, muito mais do que eu era capaz de suportar. Senti meu coração disparar e meu estômago revirar. Sentia um ódio irracional por Corinne. Detestava o fato de Gideon ter alguma intimidade com ela. Abominava todas as mulheres que haviam sentido seu toque, seu desejo, seu corpo sensacional. Comecei a sair de cima dele. Eva. Gideon me manteve junto a ele, apertando com força minhas coxas. Não sei se ela está certa. Olhei para o lugar onde ele estava me apertando, e a visão do anel que eu tinha dado em sua mão direita, o sinal de nosso compromisso, me acalmou, assim como a expressão confusa em seu rosto quando o encarei. Ah, não? Se foi isso mesmo, foi uma coisa inconsciente. Eu não estava procurando outras mulheres como ela. Não estava procurando nada, na verdade, até encontrar você. Senti meu corpo todo se aliviar, e minhas mãos desceram pela lapela de seu paletó. Talvez ele não estivesse mesmo procurando por ela, e ainda que estivesse, eu não poderia ser mais diferente de Corinne, tanto em termos de aparência como de temperamento. Eu era uma novidade. Uma mulher diferente de todas as outras, em todos os sentidos. Como eu queria que isso bastasse para aplacar meu ciúme. Talvez fosse mais um padrão do que uma preferência. Alisei a ruga que havia se formado em sua testa com a ponta do dedo. Converse sobre isso com o Dr. Petersen na consulta de hoje à noite. Eu queria ter mais a dizer depois de tantos anos de terapia, mas não tenho. Existe um monte de coisas sem explicações entre nós, não é mesmo? Ainda não faço ideia do que foi que você viu em mim. O grande mistério é o que você viu em mim, meu anjo, ele respondeu em voz baixa, amenizando a expressão do rosto. Você sabe quem eu sou e me quer tanto quanto eu quero você. Todas as noites vou dormir com medo de que você não esteja lá quando eu acordar, ou que assuste você com os meus sonhos. Não, Gideon. Meu Deus. Aquilo era de cortar o coração. Acabava comigo. Posso até não falar dos meus sentimentos da mesma maneira que você, mas sou seu. Você sabe disso. Sim, eu sei que você me ama. Loucamente. Absurdamente. Obsessivamente. Assim como eu. Sou louco por você, Eva. Com a cabeça inclinada para trás, ele me puxou para me dar o mais doce dos beijos, seus lábios se movendo suavemente junto aos meus. Eu mataria por você, ele sussurrou. Abriria mão de tudo o que tenho, mas não desistiria de você. Esses 2 dias são o limite. Não me peça mais que isso. Não consigo ceder mais. Eu sabia qual era o peso exato daquelas palavras. Sua riqueza era seu escudo, sua possibilidade de exercer o poder e o controle que havia perdido em algum momento da vida. Gideon tinha sido violado e brutalizado, assim como eu. O fato de preferir perder sua paz de espírito a abrir mão de mim significava mais do que qualquer declaração de amor. Só preciso de 2 dias, garotão, e vou te recompensar muito bem por eles. O brilho afetuoso de seu olhar foi substituído pelo desejo carnal. Ah, é? Está querendo compensar sua ausência com sexo, meu anjo? Sim, admiti sem a menor vergonha. Muito sexo. Parece funcionar muito bem com você. Ele abriu um sorriso, mas seu olhar penetrante me fez perder o fôlego. Aquele olhar me fazia lembrar que Gideon não era um homem que pudesse ser manipulado ou domado, como se fosse possível esquecer. Ah, Eva, ele sussurrou, ajeitando-se no assento com a confiança indiferente de um grande felino que tinha conseguido atrair um ratinho para sua toca. Um tremor delicioso se espalhou por meu corpo. Quando se tratava de Gideon Cross, o que eu mais queria no mundo era ser devorada. 2. Pouco antes de sair do elevador para o hall de entrada da Watersfield e Lehman, a agência de publicidade em que eu trabalhava, no 20º andar do edifício Crossfire, Gideon sussurrou no meu ouvido, pense em mim o dia todo. Apertei sua mão discretamente no elevador lotado. É o que eu sempre faço. Ele continuou subindo até o último andar, que abrigava a sede das indústrias Cross. O Crossfire era uma de suas muitas propriedades na cidade, que incluíam o prédio onde eu morava. Eu tentava não dar muita bola para isso. Minha mãe era o protótipo da esposa troféu. Havia aberto mão do amor do meu pai em troca de um estilo de vida luxuoso, coisa com a qual eu não me identificava nem um pouco. Trocaria a riqueza pelo amor sem pensar 2 vezes, mas acho que para mim era fácil dizer isso, porque tinha dinheiro, distribuído em uma considerável carteira de investimentos. Não que algum dia tivesse recorrido a ele. Aquela fortuna era fruto de muito sofrimento, a um custo inimaginável. Megumi, a recepcionista, destravou a porta de vidro da entrada e me cumprimentou com um enorme sorriso no rosto.
Era linda e jovem, com os cabelos bem pretos emoldurando seus admiráveis traços asiáticos. Oi, eu parei em sua mesa. Tem compromisso para o almoço? Agora tenho. Ótimo. Abri um sorriso largo e sincero. Por mais que adorasse Caro e passasse ótimos momentos com ele, precisava ter amigas também. Além disso, Caro já estava começando a criar uma rede de conhecidos na cidade, e eu tinha sido sugada para o universo de Gideon praticamente no momento em que chegará. Por mais que gostasse de passar todo o meu tempo livre com ele, sabia que não era saudável. Amigas são fundamentais para oferecer uma nova perspectiva quando necessário, e eu precisava criar esses laços de amizade se quisesse me beneficiar deles mais tarde. Depois de combinar o almoço, entrei pelo corredor, a caminho da minha baia. Quando cheguei à mesa, guardei a bolsa e a mala da ginástica na última gaveta e peguei o celular para pôr no silencioso. Vi que havia uma mensagem de Cari. Desculpa, gata. Cari Taylor, suspirei. Eu te adoro, mesmo quando você me irrita. E daquela vez ele tinha me irritado pra valer. Mulher nenhuma gostaria de entrar em casa e dar de cara com uma suruba bem no meio da sala. Muito menos depois de ter acabado de brigar feio com um novo namorado. Respondi a mensagem. Reserve o fim de semana pra mim. A mensagem seguinte demorou a chegar, o que me fez pensar que ele estava pensando a respeito. Nossa, você deve estar planejando me dar uma baita surra. Talvez, murmurei, estremecendo com a lembrança daquela orgia que encontrei em casa. Mas acima de tudo, o que eu achava era que precisávamos passar mais tempo juntos. Estávamos em Manhattan fazia pouco tempo. A cidade era uma novidade para nós, tínhamos um apartamento novo, empregos novos e namorados novos. Estávamos fora da nossa zona de conforto, o que não era nada fácil considerando o nosso passado, e não sabíamos muito bem como lidar com tudo aquilo. Geralmente recorríamos um ao outro para restabelecer o equilíbrio, mas nos últimos tempos não vinha sendo esse o caso. Precisávamos recuperar o tempo perdido. Que tal uma viagem p Vegas? Só eu e você? Porra, fechado. Ok. Conversamos mais tarde. Depois de pôr o celular no silencioso e guardá-lo, passei os olhos pelos porta-retratos ao lado do meu monitor, um com fotos dos meus pais e de Cari, outro com fotos minhas com Gideon. Ele mesmo havia feito aquela colagem para que eu me lembrasse dele enquanto trabalhasse. Como se fosse preciso. Eu adorava ter a imagem das pessoas que amava por perto. Minha mãe com seus cabelos loiros ondulados, seu sorriso irresistível e seu corpo curvilíneo coberto apenas por um biquíni pequeno enquanto curtia o verão na Riviera Francesa no iate do marido. Richard Stanton, meu padrasto com sua postura imponente e distinta, seus cabelos brancos criando uma combinação curiosa com a juventude da esposa, e Cari, capturado em toda a sua glória fotogênica, com seus cabelos castanhos brilhantes, olhos verdes fascantes, e um sorriso largo e malicioso. Aquele rosto de $1 milhão estava começando a ser presença constante nas revistas, e em pouco tempo estaria em outdoors e pontos de ônibus, em anúncios da grife Grey Isles. Através do corredor estreito, olhei para a parede de vidro do pequeno escritório de Mark Garrett e vi seu paletó pendurado na cadeira, mas nem sinal dele. Não foi nenhuma surpresa encontrá-lo na máquina de café, preparando uma caneca para a viagem. Éramos ambos viciados em cafeína. Pensei que você já tivesse pegado o jeito, comentei, referindo-me à sua dificuldade com a nova cafeteira. Peguei, obrigado. Mark ergueu a cabeça e abriu um sorriso charmoso. Ele tinha a pele escura e reluzente, um cavanhaque bem aparado e olhos castanhos que exalavam simpatia. Além de ser bonito, era um ótimo chefe, sempre disposto a me ensinar coisas valiosas sobre o mercado publicitário e ciente de que para mim não era preciso pedir nada 2 vezes. Trabalhávamos muito bem juntos, e minha vontade era que essa parceria continuasse por muito tempo. Experimente, Mark ofereceu, pegando outro copo fumegante no balcão. Aceitei de bom grado, notando que ele havia sido atencioso a ponto de acrescentar creme e adoçante, exatamente como eu gostava. Dei um gole cauteloso, já que a bebida estava quente, e fui obrigada a tossir ao sentir um sabor inesperado e nada agradável. O que é isso? Café sabor blueberry. Não resisti à tentação de reclamar um pouco mais. E por que alguém beberia isso? Ah, então, seu trabalho é descobrir, e depois posicionar isso no mercado. Ele levantou a caneca. Um brinde à nossa nova conta. Sentindo um calafrio, respirei fundo e dei mais um gole. Tinha certeza de que aquele sabor doce e enjoativo de blueberry artificial só sairia da minha boca várias horas depois. Como já estava na hora do intervalo, fiz uma busca rápida na internet pelo Dr. Terence Lucas.
que havia deliberadamente provocado e irritado Gideon no jantar da noite anterior. Mal tinha digitado o nome dele e o telefone da minha mesa começou a tocar. Escritório de Mark Garrett. Eva Tramel falando. É sério esse negócio de Las Vegas? Perguntou Cary. Claro que é. Ele fez uma pausa. É assim que você vai me contar que está indo morar com seu namorado bilionário e que eu estou sozinho? Quê? Não. Está maluco? Fechei bem os olhos, tentando compreender a insegurança de Cary, mas ao mesmo tempo pensando que éramos amigos havia tempo demais para esse tipo de dúvida existir. Você não vai se livrar de mim tão cedo, pode ter certeza. E você decidiu ir para Vegas do nada? Mais ou menos. Achei que seria uma boa ficar na beira da piscina virando os mojitos e usar e abusar do serviço de quarto por uns dias. Não sei se posso me dar a esse luxo. Não se preocupe, é tudo por conta de Gideon. No avião dele, no hotel dele. A gente só precisa pagar o que consumir. Não era verdade, já que eu pretendia pagar tudo, menos o transporte aéreo, mas Cary não precisava saber disso. E ele não vai? Recostei-me na cadeira e fiquei olhando para as fotos de Gideon. Eu já estava com saudades, e fazia apenas umas 2 horas que tínhamos nos despedido. Ele tem que ir para o Arizona a trabalho, então vamos dividir o avião com ele, mas em Vegas vamos ser só nós dois. Acho que estamos precisando disso. É verdade. Ele respirou fundo. Acho que seria bom respirar outros ares e passar um tempo com minha melhor amiga. Muito bem, então. Ele quer sair amanhã à noite, às 8. Vou começar a arrumar a mala. Quer que eu prepare a sua? Você faria isso? Seria ótimo. Cary poderia ser estilista ou assessor de moda. Ele tinha muito talento no que dizia respeito a roupas. Eva? Oi? Ele suspirou. Obrigado por aturar as merdas que eu faço. Para com isso. Depois de desligar, fiquei olhando para o telefone por um bom tempo, lamentando o fato de Cary estar tão infeliz em um momento em que as coisas começavam a caminhar bem em sua vida. Ele era especialista em se sabotar, porque nunca tinha acreditado que merecia ser feliz. Quando tentei voltar minha atenção para o trabalho, a página do Google aberta no monitor me fez lembrar que estava tentando descobrir mais sobre o Dr. Terry Lucas. Havia alguns artigos sobre ele na internet, com fotos que comprovavam se tratar dele mesmo. Pediatra. 45 anos. Casado há 20. Já um pouco tensa, fiz uma nova busca por Dr. Terrence Lucas e esposa, morrendo de medo de ver surgir na tela uma morena com longos cabelos negros. Para meu alívio, a senhora Lucas era uma mulher bem branquinha, com cabelos ruivos curtinhos. Mas isso só fez crescer minha dúvida. Eu achava que uma mulher era a causa da briga dos dois. No fundo, a verdade era que eu e Gideon não sabíamos muita coisa um sobre o outro. Só os podres. Bom, pelo menos ele sabia dos meus, os dele eu havia apenas suposto, com base nas evidências mais óbvias. Dispunhamos somente do conhecimento obtido com base nas muitas noites em que dormimos juntos. Ele conhecia metade da minha família e eu conhecia metade da dele. Mas não estávamos juntos havia tempo suficiente para absorver todas as informações periféricas. E, sendo bem sincera, acho que evitávamos um pouco ficar interrogando um ao outro, como se tivéssemos medo de que mais alguma coisa aparecesse para atrapalhar um relacionamento cujas bases já não eram tão sólidas assim para começo de conversa. Estávamos juntos porque éramos viciados um pelo outro. Nunca tinha me sentido tão inebriada como quando estávamos felizes juntos, e sabia que o mesmo valia para ele. Estávamos sacrificando muita coisa em troca desses momentos de perfeição, tão fugazes que só por pura teimosia e determinação, e pelo amor que sentíamos, continuávamos lutando por eles. Agora já chega de me torturar. Abri meu e-mail e recebi meu alerta diário do Google sobre Gideon Cross. A maior parte dos links eram fotos de nós dois no jantar de caridade realizado no Waldorf Astoria na noite anterior. Gideon aparecia vestido a rigor, mas sem gravata. Meu Deus! Não consegui evitar pensar na minha mãe ao me ver naquelas fotos, bebendo champanhe e usando um vestido Vera Wang. E não só porque eu era muito parecida com ela, com exceção dos cabelos longos e lisos, mas também por estar acompanhada de um multimilionário. Mônica Tramel Barker Mitchell Stanton era muito boa na função de esposa troféu. Sabia exatamente o que se esperava dela e executava seu papel à perfeição, embora já tivesse se divorciado 2 vezes, ambas por iniciativa própria e para desgosto do ex-marido. Eu não fazia um mau juízo da minha mãe, porque sabia que ela era uma esposa dedicada e sincera, mas durante toda a minha vida quis ser independente. Meu direito de dizer não era a coisa que eu mais valorizava no mundo.
Minimizei a janela do e-mail, deixei minha vida pessoal de lado e comecei a pesquisar sobre cafés com sabor. Tratei também de marcar as primeiras reuniões com o pessoal do setor de estratégia de marketing e ajudei Mark com algumas ideias para a campanha de uma rede de restaurantes, cuja bandeira era servir comida sem glúten. A hora do almoço estava chegando, e meu apetite só aumentava quando o telefone tocou. Atendi com a saudação habitual. Eva, era uma voz feminina do outro lado da linha. É Magdalene. Você tem um minutinho? Eu me recostei na cadeira cautelosa. Magdalene e eu havíamos nos identificado brevemente uma com a outra quando da chegada de Corinne, mas nunca esqueci como ela me tratou mal quando nos conhecemos. Estou meio sem tempo, mas tudo bem. O que foi? Ela suspirou e começou a falar bem depressa, soltando uma avalanche de palavras. Eu estava sentada bem atrás de Corinne ontem à noite. Consegui ouvir algumas coisas que ela e Gideon disseram durante o jantar. Senti um frio na barriga, preparando-me para um tremendo baque emocional. Magdalene sabia muito bem como explorar minha insegurança em relação a Gideon. Dizer esse tipo de coisa enquanto estou trabalhando é um golpe muito baixo, fui logo dizendo. Não estou nem um pouco. Ele não estava ignorando você. Fiquei de boca aberta por um instante, mas Magdalene logo preencheu o silêncio. Ele estava se esquivando dela. Corinne estava fazendo sugestões de lugares de Nova York para levar você já que é nova na cidade, mas sua verdadeira intenção era fazer aquele velho jogo do lembra quando a gente foi em tal lugar? Uma celebração dos velhos tempos, murmurei, sentindo-me feliz por não ter conseguido ouvir os cochichos de Gideon e sua ex. Isso. Magdalene respirou fundo. Você foi embora porque pensou que ele estava te ignorando. Só queria que você soubesse que ele estava tentando impedir que Corinne te magoasse. E por que você faria isso? Não sou exatamente boazinha, mas me sinto em dívida com você, pela maneira como me comportei daquela vez. Parei um pouco para pensar a respeito. Ela de fato tinha uma dívida comigo, por ter me seguido até o banheiro e dito um monte de besteiras típicas de mulher ciumenta e invejosa. Não que eu acreditasse que aquela era sua única motivação. Talvez eu fosse a opção menos desagradável entre as duas que se desenhavam no horizonte. Talvez ela gostasse de manter os inimigos sempre por perto. Certo. Obrigada. Não havia como negar que eu estava me sentindo melhor. Um peso do qual eu nem me dava conta de que estava carregando havia sido removido dos meus ombros. Só mais uma coisa, continuou Magdalene. Ele foi atrás de você. Segurei o telefone com ainda mais força. Gideon sempre ia atrás de mim, porque eu estava sempre fugindo. Meu equilíbrio psicológico era algo tão frágil que aprendi que deveria mantê-lo a qualquer custo. Quando algo ameaçava minha estabilidade emocional, eu dava no pé. Outras mulheres já tentaram esse tipo de ultimato antes, Eva. Ficaram entediadas, ou queriam uma demonstração grandiosa da parte dele. Viraram as costas e saíram andando, esperando que ele fosse atrás. Sabe o que ele fez? Nada, respondi sem me alterar, sabendo com quem estava lidando. Um homem que nunca interagia socialmente com mulheres com quem transava e que não transava com as mulheres com quem interagia socialmente. Corinne e eu éramos a única exceção a essa regra, mais um motivo para eu morrer de ciúmes dela. Nada além de mandar Angus levá-las para casa em segurança, confirmou Magdalene, fazendo-me pensar que ela também já havia tentado essa tática em algum momento. Mas quando você saiu, ele não teve tempo de te alcançar. E quando veio se despedir, ele estava muito estranho. Parecia fora de si, porque ele estava com medo. Fechei os olhos enquanto me punia mentalmente. Gideon já havia me dito mais de uma vez que ficava apavorado quando eu fugia, porque não suportava a ideia de nunca mais me ver. De que adiantava dizer que não conseguia me imaginar vivendo sem ele quando minhas ações mostravam o contrário? Não era à toa que ele ainda não tinha conseguido se abrir comigo sobre seu passado. Eu precisava parar de fugir. Gideon e eu teríamos que segurar a barra, por nós se quiséssemos que nosso relacionamento desse certo. E agora estou em dívida com você, é isso? Perguntei sem nenhuma emoção na voz, acenando para Mark, que saía para o almoço. Magdalene soltou um suspiro. Gideon e eu nos conhecemos há muito tempo. Nossas mães são muito amigas. Eu e você vamos nos encontrar o tempo todo, Eva, e precisamos arrumar um jeito para que isso aconteça sem nenhum constrangimento. Aquela mulher tinha ido atrás de mim no banheiro e dito sem cerimônias que assim que Gideon enfiasse o pau em mim, nossa relação estaria acabada. E isso em um momento em que eu me sentia particularmente vulnerável. Escuta só, Magdalene, se você parar com esse drama, vai ficar tudo bem. E aproveitando a sinceridade dela, sou capaz de arruinar meu relacionamento com Gideon sozinha, pode acreditar. Não preciso de ajuda para isso.
Ela deu uma risadinha amena. Foi o que eu fiz. Fui cuidadosa e acomodada demais. Mas agora é entre vocês dois. Enfim, já ocupei você por bem mais de 1 minuto. Vou desligar. Bom fim de semana. Eu disse, em vez de agradecer. Ainda não confiava nas boas intenções dela. Pra você também. Quando pus o telefone no gancho, bati o olho nas minhas fotos com Gideon. De repente senti-me dominada por uma sensação de paixão e desejo. Ele era meu, ainda que eu não soubesse até quando isso duraria. E a ideia de que terminaria nos braços de outra mulher me deixava maluca. Abri a gaveta e procurei meu celular dentro da bolsa. Motivada pela vontade de fazê-lo pensar em mim com a mesma intensidade, escrevi uma mensagem sobre minha súbita vontade de devorá-lo inteiro. Daria qualquer coisa para estar chupando seu pau agora. Pensei na expressão no rosto dele quando eu o chupava, nos ruídos ferozes que fazia quando estava prestes a gozar. Então levantei, confirmei que a mensagem havia sido enviada e apaguei. Depois joguei o telefone de volta na bolsa. Como estava na hora do almoço, fechei todas as janelas do computador e fui até a recepção encontrar Megumi. O que você quer comer? Ela perguntou enquanto levantava, dando-me a chance de admirar seu lindo vestidinho lavanda sem mangas. Fiquei meio sem graça, porque a pergunta fez com que eu lembrasse da mensagem que tinha acabado de mandar. Você que sabe. Eu como de tudo. Passamos pela porta de vidro a caminho do elevador. Mal posso esperar pelo fim de semana, disse Megumi com um suspiro ao apertar o botão com a unha postiça do dedo indicador. Só falta 1 dia e meio. E quais são seus planos? Isso eu ainda não sei. Ela suspirou e prendeu o cabelo atrás da orelha. Vou sair com um cara que nem conheço, ela explicou meio sem jeito. Ah, e você confia na pessoa que marcou o encontro? É a menina que mora comigo. Espero que ele seja no mínimo bonitinho, porque sei onde ela vive e sou bem vingativa. Eu ainda estava rindo quando o elevador chegou e nós entramos. Bom, isso dá uma boa margem de segurança para você. Nem tanto. Ela também conheceu esse cara num encontro às cegas. Jura que ele é legal, só não faz o tipo dela. Então. Megumi balançou a cabeça e olhou para o mostrador em estilo antigo que indicava a passagem do elevador pelos andares. Depois me conte como foi. Pode deixar. Me deseje sorte. Claro. Tínhamos acabado de chegar ao saguão quando senti minha bolsa vibrar debaixo do braço. Depois de passar pela catraca, peguei o celular e senti um frio na barriga ao ver o nome de Gideon na tela. Ele resolveu me ligar em vez de responder com um torpedo erótico. Me deu uma licencinha, eu disse para Megumi antes de atender. Ela acenou com a mão como se não se importasse. Fique à vontade. Atendi, toda simpática. Eva, quase tomei um tombo ao ouvi-lo falar naquele tom. Havia uma promessa generosa de impetuosidade em sua voz. Fui andando mais devagar e me dei conta de que estava sem palavras só de ouvi-lo dizer meu nome com a intensidade que eu tanto desejava. Um toque de ansiedade que demonstrava que aquilo que ele mais queria no mundo naquele momento era estar dentro de mim. Cercada pela multidão que entrava e saía do edifício, fiquei parada espreitando o silêncio angustiante do outro lado da linha. Era um pedido silencioso e quase irresistível. Ele não fazia nenhum ruído. Eu não conseguia escutar nem sua respiração, mas era capaz de sentir seu desejo. Se Megumi não estivesse esperando pacientemente por mim, eu entraria no elevador e iria até o último andar sem pensar 2 vezes para obedecer ao comando silencioso para que eu cumprisse a expectativa que havia gerado. A lembrança da vez em que o chupei no escritório tomou conta de mim e me deixou com água na boca. Eu engoli antes de responder. Gideon, você queria minha atenção, e conseguiu. Quero ouvir você dizer essas palavras. Meu rosto ficou vermelho. Não posso. Agora não. Te ligo mais tarde. Se esconde atrás do pilar. Surpresa, olhei ao redor à procura dele. Depois lembrei que Gideon estava ligando do escritório. Percorri o saguão com os olhos em busca das câmeras de segurança. Imediatamente senti seus olhos sobre mim, brilhando de tesão. Fiquei toda excitada, pulsando de desejo. Rápido, meu anjo. Sua amiga está esperando. Escondi-me atrás de uma coluna, respirando profundamente. Agora fala. Sua mensagem me deixou de pau duro, Eva. O que você vai fazer a respeito? Levei a mão à garganta, procurando desesperadamente por Megumi, que me olhava com um olhar de surpresa no rosto. Levantei o dedo pedindo mais um minutinho, depois virei de costas para ela e sussurrei. Quero chupar você. Pra quê? Só pra mexer comigo? Pra me provocar. Como você está fazendo agora? Não havia ardor em sua voz, apenas uma severidade controlada. Eu sabia que precisava levar a sério as necessidades sexuais de Gideon. Não,
Levantei o rosto para a boboda no teto que escondia a câmera de segurança mais próxima. Para fazer você gozar. Adoro fazer você gozar, Gideon. Ele expirou com força. Um agrado então. Só eu sabia o que significava para Gideon considerar o ato sexual um agrado. Para ele, o sexo sempre tinha significado dor e degradação, luxúria ou necessidade. Comigo, porém, envolvia prazer e amor. Isso. Que ótimo. Porque para mim você é preciosa, Eva, e nossa relação também. Mesmo essa necessidade de foder o tempo todo é inestimável para mim, porque envolve sentimento. Apoiei todo o meu peso à coluna, admitindo para mim mesma que havia voltado a incorrer em um velho e destrutivo hábito, usar o sexo para tirar o foco de minhas inseguranças. Se Gideon estivesse babando de tesão por mim, não estaria perseguindo outra. Como ele conseguia me entender tão bem? Sim, suspirei, fechando os olhos. Envolve sentimento. Houve um tempo em que eu recorria ao sexo em busca de afeto, confundia um desejo momentâneo com um envolvimento verdadeiro. Por isso passei a insistir em estabelecer alguma intimidade antes de dormir com um homem. Nunca mais queria sair da cama de alguém me sentindo suja e sem valor. E eu tinha certeza de que não queria banalizar o que estava vivendo com Gideon só por causa de um medo irracional de perdê-lo. Quando me dei conta disso, perdi o equilíbrio. Senti meu estômago embrulhar, uma sensação de que algo terrível ia acontecer. Você pode ter o que quiser depois do trabalho, meu anjo. Seu tom de voz se tornou mais grave, mais áspero. Enquanto isso, tenha um bom almoço com sua amiga. Vou estar pensando em você. E na sua boca. Eu te amo, Gideon. Precisei respirar fundo e me recompor antes de me juntar de novo a Megumi. Desculpe. Está tudo bem? Está assim. Continua tudo bem entre você e Gideon Cross? Ela me olhou com um sorrisinho no rosto. E como? Não tenho do que reclamar. Eu queria muito poder falar sobre o assunto. Queria ser capaz de me destravar e confessar tudo o que sentia por ele. De dizer que pensava nele o tempo todo, que enlouquecia ao seu toque, que sentir o quanto ele sofria me dilacerava. Mas eu não podia. De jeito nenhum. Ele era avisado demais, conhecido demais. Fofocas sobre sua vida particular valiam uma fortuna. Não podia me arriscar. Não tem do que reclamar mesmo, concordou Megumi. Ele é tudo. Você já o conhecia antes de vir trabalhar aqui? Não. Mas talvez a gente tenha se esbarrado antes. Por causa do nosso passado em comum. Minha mãe colaborava com muitas entidades de apoio a crianças vítimas de abuso, assim como Gideon. Era muito provável que um tenha cruzado o caminho do outro em algum momento. Imagino como teria sido esse encontro. Ele com alguma morena deslumbrante e eu com Kari. Será que à distância teríamos sentido o mesmo tipo de atração visceral um pelo outro que ocorrerá no ambiente mais íntimo do saguão do CrossFit? Ele me desejou desde o primeiro momento em que me viu na rua. Imaginei. Megumi atravessou a porta giratória do saguão. Li que as coisas estão ficando sérias entre vocês dois, ela disse quando cheguei à calçada. Então achei que já se conhecessem há mais tempo. Não acredite em tudo que sai nesses sites de fofoca. Então a coisa não é tão séria assim? Eu não diria isso. As coisas eram sérias até demais às vezes. Brutalmente sérias. Dolorosamente sérias. Ela balançou a cabeça. Opa, acho que estou sendo muito encherida. Desculpe. Tenho um fraco por uma fofoquinha. E por homens maravilhosos como Gideon Cross. Nem consigo imaginar como é sair com alguém que exala tanta energia sexual. Só me disse ele é bom de cama, vai. Sorri. Como era bom poder conversar com uma garota. Não que Kari não soubesse apreciar o valor de um cara gostoso, mas não havia nada como um bom papo entre duas mulheres. Não tenho do que reclamar. Sua sortuda. Ela bateu o ombro no meu para mostrar que estava brincando e completou. E aquele seu colega de apartamento? Pelas fotos que vi, é um gato. Ele é solteiro? Não quer me apresentar? Eu me virei para ela e encolhi os ombros. Aprendi do jeito mais difícil que era melhor nem tentar incentivar uma relação entre Kari e um amigo ou conhecido meu. Era fácil demais se apaixonar por ele, o que levava a muitos corações partidos, já que Kari não era capaz de se entregar da mesma forma. Nem sei se ele está solteiro ou não. As coisas estão meio complicadas no momento. Bom, se surgir uma oportunidade eu não me oponho. Mas foi só um comentário. Você gosta de taco? Adoro. Conheço um lugar ótimo a uns 2 quarteirões daqui. Vamos lá. Eu estava me sentindo ótima ao voltar do almoço com Megumi. 40 minutos de fofocas, comentários sobre os caras que cruzavam nosso caminho e 3 excelentes tacos de carne assada eram o que eu precisava para renovar o ânimo. E ainda estávamos voltando 10 minutos mais cedo, o que era ótimo.
porque eu não estava sendo muito pontual nos últimos dias, apesar de Mark nunca ter reclamado. A cidade pulsava ao nosso redor. Táxis e pessoas indo e vindo em meio ao calor e à umidade, sempre com pressa, para dar conta das tarefas irrealizáveis do dia a dia. Eu observava toda aquela gente sem o menor pudor, atenta a tudo e a todos. Homens de terno caminhavam lado a lado com moças de vestido florido e rasteirinha. Mulheres em terninhos de alta costura e sapatos de $500 abriam caminho entre vendedores de cachorro-quente e camelôs. O ambiente eclético de Nova York era o paraíso para mim. Ali eu me sentia mais viva e energizada do que em qualquer outro lugar em que tenha morado. Estávamos esperando para atravessar a rua no semáforo em frente ao CrossFit quando meu olhar foi imediatamente atraído pelo Bentley estacionado no meio-fio. Gideon devia ter acabado de chegar do almoço. Instintivamente comecei a pensar nele sentado em seu carro no dia em que nos conhecemos, observando-me enquanto eu absorvia a beleza imponente daquele prédio. Fiquei trêmula só de imaginar. Foi quando meu sangue gelou. Uma morena estonteante saiu pela porta giratória e se deteve, permitindo que eu a enxergasse direitinho. O modelo de mulher ideal para Gideon, conscientemente ou não. Era a mulher que tinha monopolizado sua atenção quando apareceu no evento do Waldorf Astoria. Uma mulher que, pela autoconfiança e influência que exercia sobre Gideon, despertava minhas inseguranças mais profundas. Corinne Giroux parecia poderosa e confiante em seu vestido creme e seus sapatos cereja de salto. Ela alisou com uma das mãos seus longos cabelos escuros, que não pareciam tão perfeitos como na noite anterior. Na verdade, estavam até um tanto desalinhados. Depois passou os dedos em torno da boca, como se estivesse limpando os lábios. Saquei meu telefone, liguei a câmera e tirei uma foto. Com a aproximação do zoom, pude ver que ela estava retocando o batom que estava meio borrado. Na verdade, completamente borrado. Como depois de um beijo apaixonado. O semáforo ficou verde. Megumi e eu seguimos a multidão, chegando cada vez mais perto da mulher com quem no passado Gideon prometera se casar. Angus desceu do Bentley, foi até ela e disse algumas poucas palavras antes de abrir a porta para que entrasse. A sensação de estar sendo traída por Angus e por Gideon era tão intensa que perdi o ar. Minhas pernas fraquejaram. Ei! Megumi me pegou pelo braço e me ajudou a me equilibrar. Aquelas margaritas nem tinham álcool. Que fracote! Vi a silhueta elegante de Corinne se instalar no assento traseiro do carro de Gideon com uma elegância toda ensaiada. Cerrei os punhos e a raiva tomou conta de mim. Com os olhos nublados pelas lágrimas de ódio, vi o Bentley se afastar do meio-fio e desaparecer na cidade. 3. Quando Megumi e eu entramos no elevador, apertei o botão do último andar. Se alguém perguntar, volto em 5 minutos, avisei quando ela entrou no hall da Watersfield e Lehman. Dá um beijo nele por mim, tá bom? Ela disse enquanto fingia se abanar com as mãos. Fico com calor só de pensar em como reagiria no seu lugar. Consegui abrir um sorrisinho antes que as portas se fechassem e o elevador continuasse a subir. Quando chegou ao último andar, dei um passo à frente e me vi em um hall com uma decoração de muito bom gosto, inegavelmente masculina. Nas paredes de vidro opaco lia-se a inscrição Indústrias Cross, uma visão amenizada pela presença de vasos de samambaias e lírios. A recepcionista de Gideon, uma ruivinha que não costumava ser muito simpática comigo, liberou o acesso antes que eu chegasse à porta e deu um sorriso amarelo que me irritou ainda mais. Sempre tive a impressão de que ela não gostava de mim, então não acreditei na sinceridade daquele sorriso nem por um segundo. Ainda assim, acenei e disse oi. Afinal, eu não fazia o tipo barraqueira, a não ser que tivesse um bom motivo para isso. Entrei no longo corredor que levava ao escritório de Gideon. Passando antes por uma segunda recepção, onde Scott, seu secretário, controlava o acesso à sua sala. Ele ficou de pé quando cheguei. Oi, Eva cumprimentou, já apanhando o telefone. Vou avisar que está aqui. A parede de vidro que separava o escritório de Gideon do restante do andar era transparente, mas ele podia torná-la opaca ao toque de um botão. Naquele momento estava assim, o que fez crescer ainda mais minha inquietação. Ele está sozinho? Sim, mas... Parei de prestar atenção ao que ele dizia quando atravessei a porta de vidro e adentrei os domínios de Gideon. Era uma sala enorme, com 3 ambientes diferentes, cada um deles maior que o escritório inteiro do meu chefe. Ao contrário de seu apartamento, que tinha uma elegância aconchegante, seu escritório era decorado com uma paleta de cores frias, preto, cinza e branco, quebrada apenas pela presença dos decanteiros de cristal colorido que decoravam a parede atrás do balcão do bar. Pelas janelas que ocupavam 3 das 4 paredes, era possível ver os 2 lados da cidade.
A única parede sólida ficava atrás de sua enorme mesa, e era coberta de monitores sintonizados em canais de notícias do mundo inteiro. Percorri a sala com os olhos e encontrei uma almofada caída no chão. Além disso, havia rugas no tapete, o que mostrava que o sofá havia sido deslocado de seu local de costume e, na verdade, parecia ter sido arrastado aos solavancos. Meu coração acelerou, e senti minhas mãos começarem a suar. A terrível ansiedade que vinha sentindo até então se intensificou. Só percebi que a porta do banheiro estava aberta. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.